nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein, isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc. Defesa do consumidor, uma daquelas garantias básicas para o exercício da cidadania, um daqueles assuntos que está presente no dia a dia de todos nós. Afinal, quem nunca achou que seus direitos de consumidor haviam sido violados? Argumento recebe hoje duas procuradoras do Estado com experiência nessa verdadeira zona de conflito: Maria Bernardete Bolsoni Piton e Paula Cristina Rigueiro Barbosa Engler Pinto. Maria Bernardete trabalhou na Procuradoria de Assistência Jurídica e trabalha no PROCON desde 2007. Paula tem especialização em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Trabalha no PROCON desde 2004, onde exerce a função de coordenadora. Começa agora Argumento, Advocacia Pública em Ação. Bom, hoje estamos aqui no programa Argumento com duas procuradoras do Estado de São Paulo que atuam na área da defesa do consumidor. Paula, Bernardete, muito obrigada por estarem aqui no programa conosco e por nos ajudar aí a dizer ao público qual é o trabalho de um procurador do Estado nas relações de consumidor, né? Então, para nós começarmos, vocês trabalham no PROCON. Então, Paula, o que é o PROCON? Então, o PROCON é uma fundação pública, foi criada em 96, antes havia uma coordenadoria de defesa do consumidor. E em 2003 se criou um núcleo, vamos chamar assim, uma unidade da Procuradoria dentro desta fundação. Foi o primeiro, ou um dos primeiros, nessa ideia de se criar um núcleo fora, né, da estrutura da Procuradoria dentro deste órgão. E desde 2003, então, a Procuradoria atua lá. E com o tempo, as atribuições foram crescendo e hoje nós somos 3 procuradores, além de nós duas tem o Dr. Walter Farid. E hoje nós contamos lá com 16 funcionários. E, Bernardete, quais são as atribuições do procurador do Estado no PROCON? Quer dizer, o que a Procuradoria faz num órgão de defesa do consumidor que, em princípio, trata de relação entre particulares? Bom, de início eu gostaria de agradecer, né, o convite para participar do programa. E dentro do PROCON, nós fazemos tudo, toda a parte administrativa, né? Nós falamos em todos os processos na primeira e segunda instância. Então, a fiscalização lavra um auto de infração contra uma empresa, aí é montado todo um processo, praticamente parecido com o judicial. E aí as empresas fazem a defesa, e aí encaminha para a assessoria jurídica da PGE, que faz toda a análise formal desse ato administrativo, se ele está formalmente em ordem, se está tudo bonitinho. E aí a gente dá um parecer opinativo, se aquilo é realmente uma infração, se o auto foi lavrado de acordo com a lei. E aí ele é encaminhado para a diretoria, que vai dar a decisão. Nós fazemos isso em primeira e segunda instância. E atuamos também na parte judicial, quando as empresas entram com ações anulatórias desses autos de infração, para fazer a defesa do PROCON. Esses autos de infração,
eles derivam de uma reclamação de um consumidor ou derivam da ação fiscalizatória do PROCON? Pode ser das duas coisas, na verdade. O PROCON tem basicamente dois tipos de processo. Um que a gente pode chamar de processo mediado, que parte da reclamação do consumidor e que busca solucionar o conflito entre o consumidor e o fornecedor. E outro tipo de processo, que é o processo sancionatório, que começa com a lavratura do auto de infração. A notícia da infração pode chegar de qualquer forma, através de um consumidor, através de uma denúncia, através de um ato fiscalizatório. Supermercado, por exemplo, em geral, são atos fiscalizatórios. Eles vão até os supermercados e verificam todos os produtos e quais estão irregulares. Há fiscais do PROCON que atuam junto aos estabelecimentos comerciais para verificar a regularidade da atuação deles, é isso? Tem todo um corpo de fiscais, né, e eles deflagram operações, por exemplo, lei do fumo, essa de supermercados, que eles vão verificar se tem preço, se não tem alimento vencido, prazo de validade, né? Todas essas coisas. Então, eles deflagram operações. No estado inteiro. No estado todo. E aí surgem esses autos de infrações toda vez que há a verificação de alguma irregularidade. Quando se constata uma irregularidade, é lavrado um auto de constatação e depois se lavra o auto de infração. E Paula, a pessoa que quer reclamar para o PROCON, como é que ela faz? Ela tem que se dirigir à unidade ou a um telefone de contato? Qual é o procedimento que o cidadão tem que adotar para fazer uma reclamação? Então, o PROCON aqui em São Paulo atende no Poupa Tempo, nos 3 Poupa Tempos, e há um telefone também. Na verdade, há um número de fax que a pessoa pode reclamar e por carta. O número de telefone é especificamente para consulta ou dúvida, né? Mas esses 3 canais são os principais. Ele pode reclamar por carta, pelo fax ou ir direto no Poupa Tempo. O Poupa Tempo, então, é o canal de interlocução pessoal com o consumidor. E, Bernadette, que tipo de casos aparecem lá para vocês? O que é mais recorrente, assim? Olha, mais recorrente é supermercado, né? São a validade vencida, falta de preço, falta de prazo de validade, que é o grosso do trabalho, é esse. E tem reclamações muito grandes também contra a parte de telecomunicações, né? As empresas de TV por assinatura, telefone, telefonia fixa, telefone celular, os bancos também têm alguma coisa. E as reclamações pontuais dos consumidores, empresas mais diversas, né? Tem de tudo. E é efetivo, quer dizer, o trabalho de fiscalização, e as empresas que estão irregulares, elas são efetivamente punidas? Quer dizer, recebem alguma reprimenda, uma multa, enfim? Qual é o padrão aí? Quais são as sanções também que o PROCON pode aplicar numa empresa que comete alguma ilegalidade? Então, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê várias sanções. A multa, que é a principal delas, é a principal que o PROCON aplica, mas também tem interdição temporária do estabelecimento, suspensão da atividade, tem uma série de outras penalidades que podem ser aplicadas. A que o PROCON aplica, em regra, é a de multa. Em alguns casos mais graves, recorrentes, ele tem começado a aplicar uma segunda pena, que é a de suspensão temporária de atividade. Mas ainda é uma pena que está, eu não vou dizer que está no começo, eles ainda estão aplicando pela primeira vez no PROCON esse tipo de pena. Porque é uma pena grave, mas ela é aplicada em casos graves e para empresas que não se adequam.
Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Quem são as partes abrangidas pelo direito do consumidor, né? Se o Estado também é consumidor ou se o Estado pode ser acionado aí por uma prestação ou por uma não prestação de um direito, né? E nesse caso a União também faz parte da ação, quer dizer, na verdade faz pela Infraero, porque as concessionárias, nesse caso as companhias aéreas, né, é um serviço público e em função disso elas foram incluídas, porque na verdade quem regula, porque há uma agência reguladora nesse caso que é a ANAC, e na nossa opinião na época a ANAC não estava desempenhando o papel contento, tanto que houve todo aquela comoção, que na verdade que foi isso, que durou vários meses. E nós acreditamos que a ação não foi julgada ainda, né? Ela tem uma liminar, mas ela ainda não foi julgada, mas nós consideramos exitosa já pelo que ela conseguiu, de ao menos diminuir o que foi aquela época, o que era o desrespeito com o direito do consumidor naquela época. Lógico. O caos foi tanto, por exemplo, que o PROCON ele tinha um link especial para que as pessoas pudessem reclamar, porque o volume de reclamações era muito. Que é o que acontece com a Eletropaulo, né? O PROCON precisou criar um canal específico para atender os consumidores, porque o volume de reclamações é absurdo. Então, Bernadette, porque a gente estava conversando, como eu estava dizendo, e vocês estavam, inclusive, expondo isso, quer dizer, a relação de consumo, ela abrange particulares e as concessionárias de serviço público, é isso? Permissionárias, enfim. Permissionárias. O serviço público, propriamente dito, não é abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor. É só o serviço público em sentido mais amplo, né, que é o prestado pelas concessionárias, permissionárias. Tem mais alguma coisa de áreas aí? E com relação a essas concessionárias, permissionárias, você teria algum exemplo para nos apresentar de autuação, enfim, de reclamação que vocês receberam lá e que passou por vocês lá no PROCON? A de telecomunicações, por exemplo, tem N cobranças indevidas, apagão, por exemplo, tem apagões de prestação de serviço de internet, apagão de telefones que já teve, que houve muito prejuízo, inclusive para o serviço público, né? Porque ficou bombeiro sem telefone, polícia sem telefone, então afetou muita gente. Então tem algumas ações já nesse sentido. Tem ação contra as TVs a cabo também, TV por assinatura, né? Porque é um dos tipos de televisão. Tem por cabo, tem telefone, tem outras coisas. Outros então, sistemas, tem uma ação civil pública, inclusive, para impedir as concessionárias de TV a cabo aí, de cobrarem ponto extra. E nós conseguimos uma liminar, e aí eles mudaram o nome de ponto extra para aluguel de modem. Então, mas está andando ainda a ação civil. Nós temos várias ações civis públicas Mas é um trabalho bem gratificante esse, né? Porque acaba tendo uma repercussão grande na coletividade, né? Exatamente. No dia a dia das pessoas. São ações e situações que envolvem o cotidiano, né, das pessoas. A autuação do PROCON, na verdade, visa que a empresa não pratique mais aquela coibir, infração. Né? Então, essa é a ideia da atuação, né? De obrigar a empresa a se adequar. E em muitos casos eles têm conseguido isso, através o percentual de êxito nas ações que nós temos lá da ação relatória é muito alto. Então, o judiciário também tem acolhido e coibido essas atitudes da empresa, que vão se aperfeiçoando cada vez mais, né? A concorrência aumenta e com isso elas acabam criando novos mecanismos para captar clientes. O mais recente até, né, que é uma operação grande que eles fizeram, que é a de bloqueio de telemarketing, por exemplo, que visa coibir
as empresas de ligarem para as pessoas a hora que elas bem spam, entendem. né? O famoso spam também. Elas Não, bem e tem o entendem. SAC também, né? Tem a regulamentação do serviço de atendimento ao consumidor, que era uma calamidade, né? Você ligava e ficava tempão no telefone, aguardando atendimento, passava de um atendente para outro, isso quando atendia, né? Passava de um atendente para outro e você não tinha resposta. Então tem uma regulamentação e a cada lei nova que aparece, para nós lá é uma batalha jurídica, A né? questão Porque da fila nos bancos também. tem de tudo, de tudo. O PROCON nos últimos 4, 5 anos, as atribuições aumentaram assim, exponencialmente. Surgiram leis novas dando atribuição, competência ao PROCON para fiscalizar. Então era uma atuação que antes eles não tinham e que passaram a ter. Esse decreto do SAC, por exemplo, que ela mencionou, o telemarketing, fiscalizar a Lan House, Nota Fiscal Paulista, que é um trabalho com a Secretaria da Fazenda, Lei do Fumo. Lei da entrega. Lei da entrega. Então, assim, foram várias atribuições. E o nosso serviço foi aumentando nessa mesma proporção. Mas cada lei nova é um argumento novo. E as situações né? que tem interface, por exemplo, entre direito da criança, do menor e do adolescente, ou do idoso e direito do consumidor, isso também bate no PROCON aí? Como é que... Bate, tipo, propaganda abusiva, por exemplo, na área de produtos voltados para crianças, acaba batendo lá no PROCON. Algumas propagandas que abusam, né, da credulidade das crianças, ou então, você compra o produto porque tem o bichinho, porque tem isso, tem aquilo. Essa compra casada não é permitida, né? Não é propriamente uma venda casada, mas você comprar o produto porque tem junto um bichinho ou alguma coisa, um brinquedo que atrai a criança e que se ela não comprar, ela vai ser menor que os outros, que os amiguinhos na escolinha. E como funciona isso? Há mais aplicação de multa ou mais um trabalho de mediação aí, conversa para essas propagandas são tiradas do ar? O que vocês podem fazer com relação a esse assunto? O código prevê, né, até entre as multas fazer a contrapropaganda, mas é uma coisa difícil de se aplicar, então não tem sido muito usado. Tem havido discussões de termos de ajustamento de conduta, algumas coisas. E a multa em si, a multa do PROCON, ela tem um caráter educativo, ela não visa, mesmo porque o PROCON não consegue sobreviver com o que arrecada de multas, né? Mas ela tem um caráter mais educativo para que a empresa se adapte e passe a observar as regras, né, de boa convivência e de respeito dos direitos do consumidor. Então, com relação aos idosos, o PROCON recentemente fez uma operação em que autuou vários hospitais por desrespeitarem um direito específico do idoso, que é o direito à alimentação quando ele está acompanhando um paciente. Sei. E autuou também os hospitais por cobrarem uma taxa para a pessoa poder assistir o parto, né? Um acompanhante poder assistir o parto, por exemplo. Então, são teses novas, né? Que estão surgindo e a todo momento estão surgindo, lógico, situações novas. O Bernadette direito é vivo, né? Então, você vai crescendo, sempre vão surgindo coisas. Atualmente, a gente já começa a pensar em e-commerce. Então, tem uma série de coisas aí que não é regulado no código. Então é muito difícil você tem que acompanhar tudo, né? Faz uma corrida aí, ficar estudando o tempo todo. Mas isso é bom, né? Instigante. É bom. Instigante. A Paula comentou aqui que vocês têm um grau muito grande de vitórias aí, enfim, de sucesso nas autuações aí, no trabalho de vocês. Você sabe qual é o percentual disso? Olha, está perto de 90%. Nas ações anulatórias, eu andei fazendo um levantamento lá, deu uns 87% de vitória. Isso nas ações já transitadas em julgado, não se discute mais nada. Então, vocês ganham todas, é isso? Todas não, mas a maior parte sim. A maior parte a gente tem um retorno. O retorno é muito gratificante para a gente, porque a gente vê o resultado, né? Deixa eu perguntar uma outra coisinha para vocês, antes da gente finalizar o programa. O Código do Consumidor está completando 20 anos,
né? E há uma nova proposta de adequação, enfim, de um novo código tramitando no Congresso Nacional. Vocês, com a experiência de vocês, com o trabalho cotidiano aí nessa área do consumidor, qual é a consideração de cada uma aí sobre a lei? Quer dizer, ela de fato precisa de adaptações, ou ela está boa do jeito que é, enfim... queria uma avaliação pessoal. Paula, podia começar? Olha, é ótima, a lei é ótima, mas é fato que quando ela foi criada muitas coisas ainda não existiam, né? A internet era algo que estava ainda começando. Então, eu acho que uma atualização é bem-vinda. Nós precisamos tomar cuidado só para que ela seja, que vá no sentido do código original, de que ela proteger o consumidor que é sabidamente vulnerável. Então, eu acho que essa, e inclusive acho que é a preocupação de todos que estão trabalhando para atualizar o código. Você pensa a mesma coisa, Bernadette? Penso. Mesmo porque a gente conversa muito, acaba levando o conhecimento mais para as mesmas coisas, né? Mas, o código, ele é uma coisa que já, com 20 anos, muita coisa aconteceu. Como eu acabei de dizer, tipo, e-commerce, isso não existia. O que é e-commerce? É o comércio eletrônico. Sim. Você entra na internet e faz uma compra, tipo Submarino, Americanas, essas empresas que vendem pela internet. Você não tem nada regulado sobre isso. Mas eu acho, além das modificações pontuais no código que devem ser feitas, respeitando esse princípio de que sempre o consumidor é a parte mais vulnerável, eu acho que nós precisaríamos também de um código de processo do consumidor para regulamentar mais essa atividade da imposição de multa. Eu acho que deveria se começar a pensar nessa hipótese de se elaborar um código de processo do consumidor, um código específico. Como existe um código de processo, uma lei de processo administrativo, um código de processo civil, eu acho que seria interessante também. Acho que as modificações serão bem-vindas. Nós aqui na PESP montamos um grupo, vocês participaram, para mandar algumas propostas para o Congresso com relação ao novo projeto, né? Ao projeto aí de Código do Consumidor. Tem algumas das propostas que foram levadas aí e apresentadas por vocês que vocês gostariam de destacar? Eu acho que a Paula gosta de falar sobre essa, que é a propaganda infantil, né? Ela é mãe. Mas é porque publicidade abusiva para criança. Para criança, realmente ela fica... Eu acho que acontece muito e é pouco coibido. Os órgãos de defesa do consumidor ainda estão começando. O judiciário é muito refratário a definir o que seja abusivo, porque é um termo amplo. Mas é uma das propostas, né, nossa, eu acho que é necessário. Até porque eu sou mãe, eu sei o quanto uma propaganda, o quanto uma publicidade influencia a decisão de compra de uma criança. Por conta de ter o bichinho, ou por conta de ter um desenho, ou simplesmente porque passa na televisão. Então, eu sou defensora da proibição para publicidade infantil até para crianças até 6 anos. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez no programa, foi um prazer recebê-las. Vocês que trabalham nessa área do consumidor, que é uma área que tem uma interface muito grande, né, com a sociedade. Então, queria parabenizá-las pelo trabalho que desenvolvem, juntamente com o colega que não está aqui presente, e dizer que, quem sabe, gravamos um outro programa mais para frente. Mas foi muito bom tê-las aqui no Argumento. Agradecemos a todos que nos assistiram e convidamos para que assistam o próximo programa Argumento na semana que vem.
Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque, mas na verdade do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo, e naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando